Marketing de comunicação vem ganhando relevância cada vez maior dentro das empresas. E isso tem um motivo. O motivo é a grande transformação que a gente vem passando no aspecto de tecnologia, que vem mudando completamente a forma da gente se relacionar, da forma da gente decidir, da forma da gente comprar as coisas. E isso vem trazendo para a marketing de comunicação um desafio enorme. E é interessante porque alguns comentam que isso não vem acontecendo, que eu discordo. E sempre por trás dessas discussões surge a pergunta, e o novo profissional de marketing de comunicação? Como ele deve ser? E esse vídeo tem o objetivo exatamente de dar as minhas percepções pessoais a respeito disso. Mas antes, falando um pouquinho sobre o contexto disso tudo tem por trás uma tremenda revolução tecnológica. O mundo vem se globalizando, estamos vivendo a era da informação, a era do conhecimento. Quem tem mais informação tem mais chance de ter sucesso. Vivemos o tempo real, né? A comunicação em tempo real é uma realidade. Às vezes é melhor ter uma boa resposta no tempo curto do que uma excelente resposta no tempo mais longo. E vivemos também a questão do fim das fronteiras entre comunicação interna e comunicação externa. Tudo que acontece fora da empresa entra e tudo que acontece dentro sai. Né? E além disso, vivemos um momento de grande abertura e transparência, onde as empresas têm um papel de relevância dentro da sociedade, têm prestação de contas a dar, existe uma percepção hoje muito mais holística das empresas do que meramente o produto que ela fornece. Então isso tudo vem trazendo uma pressão para dentro das empresas muito grande e mudando o perfil, né, da área de marketing e comunicação. Bem, falando sobre a área, sobre o profissional em si, de marketing e comunicação, eu tomei nota de algumas coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira coisa, em termos de perfil, é que o profissional de comunicação e marketing tem que ser um cara ousado, um cara curioso, um cara que gosta mais de desaprender do que aprender. Isso significa uma pessoa que gosta de experimentação, que tenha a capacidade de pensar diferente, que seja provocador, questionador dentro da empresa. Eu adoro quando alguém chega para mim e fala: Mauro, seu pessoal de marketing é maluco, o que eles estão propondo é algo completamente impossível. E eu acho que é esse o papel do profissional de marketing e comunicação, é desafiar, ser um pouco transgressor, um pouco ousado, questionador, provocador. Então isso tem que ter em mente. Quando o profissional não tem esse perfil, ele tem que repensar, pois ele não está na base do que a gente espera de um profissional dessa área. Um outro ponto acabou aquela questão de marketing e comunicação trabalhar numa bolha isolada, né? Cada vez mais o relacionamento interpessoal, saber navegar dentro da empresa é importante. Então eu vejo um profissional mais articulador, um profissional que sabe conversar, se relacionar, que tem a capacidade de se integrar com recursos humanos, as áreas de negócios, as áreas de vendas, que hoje, quando a gente olha as empresas de modo geral, as empresas estão muito fragmentadas, muito espalhadas. Então, a questão de um profissional que sabe navegar e olhar isso como um todo é muito importante. E aí vem uma questão fundamental, que é a visão holística. Os profissionais dessas áreas de marketing e comunicação têm que ter uma visão mais holística da empresa. Olhar administração, olhar vendas, entender para onde a empresa vai, entender o negócio, tem que ter um pensamento estratégico, tem que gostar muito do negócio. E aí entram dois pontos importantes. Primeiro ponto, tem que ter uma visão mais de curadoria do que produção de conteúdo, porque normalmente o profissional de comunicação tem sempre um viés de produzir conteúdo. Isso a princípio ainda é importante, mas cada vez mais vai se tornar menos importante. A gente tem todos os funcionários, cidadãos, clientes produzindo conteúdo. Então o profissional ele vai ter que ser mais um curador desse conteúdo produzido, levando a discussão mais para a área que interessa a empresa, mais para uma discussão estratégica que seja, do que meramente produzir conteúdo. E o segundo ponto importante é se preocupar mais em formar, capacitar do que informar. A princípio, o profissional de comunicação sempre se preocupa em informar. Isso talvez não seja mais tão relevante, porque a informação hoje ela vaza por vários meios. O profissional tem que se preocupar mais em formar. No caso de comunicação interna, como formar o profissional que a empresa precisa daqui a 3, 4, 5 anos. Como mostrar para ele o caminho. Então é mais uma função de desenvolvimento e capacitação do que meramente informação. Isso muda completamente o perfil do profissional de comunicação especificamente. Um outro ponto importante, num mundo multimeios, onde os profissionais lidam com muitos projetos simultâneos em várias plataformas diferentes, ter uma visão sistêmica, ter um conceito de gerência de projetos, ter uma visão de sistemas é muito importante. Isso muda completamente, eu sempre brinco, o profissional que tiver um curso de gerência de projetos será um profissional diferenciado e fará toda a diferença
numa área de marketing e comunicação que normalmente privilegia mais o perfil criativo dos profissionais. O profissional tem que saber lidar com um ambiente de profunda mudança e pressão. O mundo está muito ambíguo e vai continuar assim. Aquela máxima que diz que time que está se ganhando não se mexe não é verdade. Cada vez tem que se mexer mais para continuar ganhando. Então pressão e mudança será uma constante. Não vale mais dizer assim, puxa, eu não aguento mais tanta mudança. Não vale, porque mudança passa a ser a regra do jogo. Tem que ser multitarefa. Acabou o cara que só escreve bem. Tem que ser multimídia, tem que saber escrever bons textos, fazer bons vídeos, podcasts. Tem que gostar muito de experimentar. Tem que adorar tecnologia, tem que adorar Twitter, redes sociais, tem que entrar de cabeça nesse mundo, fazer muita experimentação por conta própria. Eu me surpreendo muito quando um profissional de marketing e comunicação diz que não vive o Facebook, não vive as redes sociais, não curte tecnologia. Eu acho que esse cara vai ter muita dificuldade em lidar com esse mundo novo que a gente está vivendo hoje. A questão da construção de um marketing, de uma comunicação colaborativa, vamos ter que focar a produção coletiva, a capacidade de engajar, juntar pessoas. A gente pode pensar tanto para dentro da empresa, em termos de funcionários, quanto para clientes. Então essa visão colaborativa de crowdsourcing, de colaboração contínua é fundamental e é por aí que é o caminho. Como nós estamos falando de diálogo, engajamento, envolvimento de pessoas, cursos como antropologia, ciências humanas, administração, tudo isso passa a ser fundamental e será um diferencial para o profissional. Nós estamos falando de influenciar pessoas, relacionamento de pessoas. Então, antropologia passa a ser uma área muito interessante. Mentalidade em tempo real, como eu falei. Timing agora passa a ser fundamental. Tempo passa a ser o diferencial em muitas das decisões e muitos dos projetos de qualquer empresa. Pensamento criativo continua sendo importante, não dá para um profissional de marketing e comunicação não ter pensamento criativo. E marketing é interessante porque eu digo sempre, o profissional de marketing vai ter que adorar matemática e estatística. Eu vejo até um profissional no futuro chamado matemarketing, né? O profissional que vai dominar muito a análise de dados, capacidade analítica, vai ter uma capacidade de combinar insights que vêm de diferentes fontes, sempre com viés de marketing. E se eu fosse um pouco mais ousado, um pouco mais sonhador, imaginaria um profissional de marketing sentado em frente a um cockpit, olhando vários sistemas, piscando informação, combinando dados e jogando insights para que o profissional de marketing tome decisões. Então eu vejo uma marketing numa decisão, numa direção de muito mais uma ciência, uma visão analítica de informações do que aquele marketing criativo, inspiracional, meio solto. Então retorno sobre investimento, questões muito mais concretas farão toda a diferença e o profissional de marketing vai ter que se adaptar e passar a gostar de matemática. Pode ser que essa não seja uma notícia muito boa, mas matemática passa a ser algo importante. E por fim, tudo isso que eu falei, né, vai depender completamente da postura e da consciência do profissional, tanto de comunicação quanto de marketing, frente a isso tudo que eu falei. Não espere a empresa, não espere a universidade, não espere cursos por aí que te ensinem a isso. O desenvolvimento de cada um é pessoal, é individual, tem que tomar a frente, tem que puxar isso, porque vocês é que farão a empresa. Se vocês não estiverem pensando dessa maneira, vocês não estarão desempenhando o papel de vocês.